Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elton e hoje nós vamos ter aula sobre o mundo dividido. Como o mundo é regionalizado, como acontece essa regionalização do nosso planeta. Assim como o nosso país ele é dividido em regiões, o mundo também é da mesma forma. E essas divisões elas podem ser feitas de diversas formas. Vamos lá? Diferentes formas de regionalização. Nós já vimos que é possível dividir em regiões o país. No caso do Brasil, estamos divididos em 5 regiões. E no mundo, essa regionalização também ocorre. Vamos ver como isso acontece? Há diversas formas da gente dividir o mundo. Uma delas é pelo IDH, que significa o quê? Índice de Desenvolvimento Humano, que compara vários fatores, desde a questão da educação, do salário dos habitantes, da condição de vida e tantos outros aspectos, ok? Outra maneira de nós dividirmos o mundo é através das zonas climáticas, os ciclos polares, as zonas temperadas, as zonas intertropicais. Isso é uma forma de divisão do mundo. Uma divisão que utilizamos muito seria a divisão econômica dos países. A mais conhecida é a divisão entre capitalismo e socialismo, a famosa Guerra Fria, que aconteceu no período de 1961, com a construção do Muro de Berlim, e teve término em 1989, com o fim e a derrubada do muro. Como que deu esse processo? Nesse contexto, quando a União Soviética constrói o muro, aumenta as tensões entre capitalistas e socialistas, no caso, entre Estados Unidos e União Soviética. Por que aumentaram essas tensões? Vamos lá, vamos voltar a imagem aqui um pouquinho para a gente poder analisar melhor essa situação. Se nós repararmos na imagem que está disposta ali, nós encontramos o Sonic, um dos jogos mais famosos da década de 90, no início dos anos 2000. O Sonic e o seu vilão, o arqui-inimigo. Se nós repararmos nas cores, o Sonic representa os Estados Unidos, azul, branco e vermelho, as cores da bandeira norte-americana. Enquanto, em contrapartida, o grande vilão com as cores da União Soviética, o vermelho e preto. Simbolizando isso o quê? O bem e o mal. E essa foi a propaganda que os Estados Unidos passou para o mundo durante vários e vários anos. Não somente em jogos, mas em filmes também, em tantas outras coisas que eles produziam e criaram lá dentro, no território americano. Um filme muito clássico que eu gosto de utilizar como exemplo seria o Capitão América, o Primeiro Vingador. O que acontece nesse filme? É um filme onde o Capitão América, pelo próprio nome diz, americano, com o uniforme das cores da bandeira nacional americana, ele enfrenta quem? Enfrenta os nazistas. No entanto, o arqui-inimigo do Capitão América é quem? O Caveira Vermelho. Por que Caveira Vermelha? Porque vermelho representa as cores do comunismo. Então, a luta principal é contra os países comunistas. Um exemplo disso que acontece, e isso é real, é com o Pablo Escobar. Pablo Escobar foi um dos maiores narcotraficantes do planeta. O que aconteceu? Por que os Estados Unidos intervêm na Colômbia e caça Pablo Escobar? Porque Pablo Escobar se filia às Farc, que é um órgão socialista, um órgão comunista, que ele quer tomar o poder da Colômbia e implantar o regime comunista dentro da Colômbia. Quando Pablo Escobar faz essa união com as Farc, o governo norte-americano disponibiliza todo o seu armamento, todas as suas forças para caçar Pablo Escobar. Tanto que depois eles capturam não, eles acabam executando Pablo Escobar dentro da Colômbia. Em 1985, surge um presidente chamado Gorbachev. Ele assumiu o governo da União Soviética em 85, aonde ele expõe o real socialismo. Ele coloca que a União Soviética não está tão bem quanto ela quer aparecer. Eles estão em crise interna. Apesar de toda a tecnologia e todo o dinheiro, porque a União Soviética é um país muito rico, a atual Rússia é um país muito rico, eles têm muito petróleo e muito gás natural, praticamente eles sozinhos abastecem toda a União Europeia. Gorbachev então vem a público e expõe o seu plano, conhecido como perestroika, que seria a reconstrução do seu país, da sua nação. E mais ou menos ele fala assim, pessoal,
vamos parar de bagunça, chega desse momento de Guerra Fria, que agora nós temos que organizar o nosso país. Apesar deles serem muito ricos, terem muitas riquezas naturais, gás natural e petróleo, eles tinham uma carência muito grande de eletrônicos, de eletrodomésticos. Eles não tinham micro-ondas, não tinham carros, não tinham televisores, não tinham tecnologias em relação a isso. Então Gorbachev vem e expõe o socialismo, o real socialismo, qual era a real desse momento que eles estavam vivendo. E em 1989, então, tem fim a Guerra Fria e acaba a divisão do mundo bipolar, né? Em dois polos que comandavam, em dois polos que eram as grandes potências do planeta. Então esse período ficou conhecido como mundo bipolar. Nesse período de Guerra Fria, o mundo ficou dividido em países que apoiavam os Estados Unidos e países que apoiavam a União da República Socialista Soviética. Nesse contexto, a divisão do planeta ficou conhecida como países de primeiro mundo, países de segundo mundo e países de terceiro mundo. Mas o que isso quer dizer na prática, na realidade? E acontece uma confusão muito grande aqui com relação aos países de segundo mundo. Mas vamos lá. Países de primeiro mundo, então, são países desenvolvidos. Países de terceiro mundo são países subdesenvolvidos. Mas o que são os países de segundo mundo? Países de segundo mundo eram os países socialistas, eram os países comunistas, os países aliados à União da República Socialista Soviética. Com o término da Guerra Fria, com o término desse mundo bipolar, começa-se a se reestruturar uma nova ordem mundial, que nós conhecemos hoje como mundo multipolar. Lógico que não acontece do dia para a noite. Não é a partir de 1989 que o mundo se torna multipolar. Teve um período de tempo onde o mundo foi conhecido como o mundo unipolar, que só existia uma única potência, uma única grande potência, que era os Estados Unidos, que comandou o planeta por muitos e muitos anos dessa forma. Com o passar do tempo, os outros países começaram a se reestruturar e começaram a se reerguer e viraram grandes potências também, dividindo esse poder mundial, que ficou conhecido como mundo multipolar. Dando sequência então ao nosso conteúdo, nós temos hoje a divisão econômica dos nossos países, do nosso planeta, da seguinte forma. Atualmente o mundo está dividido em países desenvolvidos, países subdesenvolvidos e países emergentes. Quem seriam países desenvolvidos? Os países que ficam ao norte do globo terrestre, né? Dividido pela linha imaginária da linha do Equador, com exceção da Austrália e da Nova Zelândia. Esses países são englobados nessa questão de países desenvolvidos. Subdesenvolvidos, então, seriam os países que ficam ao sul. No entanto, viu-se a necessidade de criar uma nova nomenclatura, com o nome de países emergentes. Países emergentes seriam o quê? Países que não se encaixam nem em desenvolvidos, nem em subdesenvolvidos. Eles estão em processo de crescimento. Dentre eles, entre o Brasil, a Argentina, o México, países aqui latino-americanos, que estão se desenvolvendo e crescendo nesse processo econômico, né? Então, pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Qualquer coisa estamos à disposição. Pode entrar em contato e boa aula e boas atividades. Até mais.